Por falar nisso, falar em congresso e tudo mais, encontros, eu comentava contigo sobre reforma tributária. É uma coisa muito séria para nós, brasileiros, e um seminário esse seminário vai promover um amplo debate sobre essas propostas e os reflexos para nós, exatamente para o nosso estado Sergipe. Para falar mais sobre o tema, vamos receber o advogado Dr. Cleverson Schevel. Ele já está conosco. E eu já começava a comentar com ele sobre a importância desta reforma tributária para todos nós, doutor, para nós, trabalhadores, para o empresariado, para o governo de uma forma geral. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Tudo certo? Bom dia, Sérgio. Me conta dessa reforma tributária. O que ela é e qual a importância para nós, afinal? Então, Sérgio, a reforma tributária tem total importância para o cidadão. Para a gente mensurar, dar um número a importância da reforma tributária, em média, 1/3 de tudo que é produzido no nosso país, ele se reverte em arrecadação para o governo. 1/3? 1/3, em média. Meu Deus do céu. E desse 1/3, em média, 64% retorna em benefícios sociais diretos para a população. Retorna ou deveria? Teoricamente, sim. Em tese, como vocês gostam muito, o advogado gosta muito dessa expressão. Em tese, retornaria para nós. Eu estou esperando faz 50 e poucos anos. Não chegou ainda para mim. E isso corresponde a aproximadamente 20% de tudo que se produz. Então, quando a gente está falando em reforma tributária, a gente está falando em impacto naquilo que reverte para a sociedade, correspondente a 20% de tudo que se produz. Então, é um tema que todo cidadão tem que estar atento, né? O Estado de Sergipe tem que estar atento. Somos um estado pequeno em extensão territorial, mas grande, né, na sua altivez. Riquezas naturais. Belezas, né? E temos que estar atentos para que o Estado não sofra prejuízo, né, com essa reforma tributária, na formatação que se fala, tem muita coisa ainda jogada no ar, né? Enfim, então temos que estar atentos à reforma tributária. E falando exatamente nisso, vamos nos posicionar, isso é muito importante com relação a Sergipe. Como está agora essa situação atual, né, nessa sua visão tributária, você é especialista na área, e o que pode acontecer de bom ou de ruim com relação à reforma? O Estado de Sergipe, ele sofre com o sistema atual pela complexidade do sistema, assim como todos os outros estados sofrem, né? Então, a gente tem uma legislação extremamente complexa, uma legislação federal complexa, estadual complexa, uma legislação para cada estado, e isso diminui, digamos assim, o interesse das empresas em investirem e aumenta o custo do produto na medida em que aumenta a insegurança jurídica. Então, o momento atual é ruim para todos os estados, inclusive o estado de Sergipe. E municípios também, né? Municípios sofrem muito também. Então, uma reforma tributária é algo inadiável e extremamente necessário. No popular, o dinheiro vai e não volta. O dinheiro sai dos municípios do governo, vai para o governo federal e acaba não retornando, porque eu já recebi muita reclamação de gestor público com relação a isso. E quais são as principais situações ali da reforma que podem ser muito interessantes de maneira resumida, doutor? Olha, resumidamente, um cuidado que o legislador tem que ter é suprimir a autonomia do Estado de Sergipe e dos outros estados. Há uma pretensão em unificar tributos, o governo federal recolhe esses tributos e depois divide. Certo. O governo federal administra, cria a legislação e depois divide. Isso é muito perigoso porque o Estado perde a autonomia. E isso fragiliza, inclusive, a democracia. Certo. Então, isso é um ponto melindroso que deve ter uma certa atenção. É como se o governo arrecadasse e criasse critérios, sabe-se lá quais, para repartir o bolo, né? Então, há que se ter um cuidado nesse sentido. E temos especialistas da Secretaria da Fazenda, o Jeová Francisco, que hoje estará palestrando. Ele está muito atento a isso, comparecendo nessas reuniões que está se batendo a reforma, exatamente para que a gente não padeça com o efeito dessa reforma que está por vir. Certo, doutor Cleverson. E então, interessante que vai acontecer hoje. Esse evento é hoje? É hoje? O evento acontece hoje, é um pequeno seminário. São personalidades, são pessoas muito importantes dentro desse cenário tributarista brasileiro. Nos conte, começa hoje, a partir de que horas, quem pode participar? O evento é aberto ao público, vai ocorrer na Secretaria da Fazenda, a partir das 8 horas. Nós tivemos aí o apoio, né? E aí vai o meu agradecimento para o secretário da Fazenda, o Marco Antônio Queiroz. Diga-se de passagem, um especialista. Um especialista. Faz um excelente trabalho, diga-se de passagem. Exatamente, uma pessoa muito preocupada com a reforma tributária. O presidente da OAB, Inácio Kraus, também apoiou esse evento, né, através da
da Escola Superior da Advocacia, e é um evento para debater e começar a colocar as questões com alguma seriedade. O Sérgio, há às vezes a ideia de que se paga muito imposto e enfim, há muito isso, e às vezes eu fico imaginando que a reforma tributária é uma reforma que as pessoas, alguns empresários, né, reclamam, mas não quer que mude. Por quê? A gente paga muito imposto sobre consumo. O quilo de feijão que eu como, né, que é o que você come, a gente paga o mesmo imposto que os donos da Odebrecht pagam no quilo de feijão. Então há uma injustiça social na forma como a gente paga imposto. Porque o imposto é arrecadado muito mais sobre o consumo e muito menos sobre a renda. Entendi. Então, uma reforma tributária se propõe a cobrar menos imposto sobre o consumo e cobrar mais imposto sobre a renda. E mais justiça, afinal. Mais justiça tributária. Doutor, te liberando porque daqui a pouquinho está começando o evento. Muito obrigado. Um ótimo evento, logo mais às 8 horas. Só lembrando, Secretaria da Fazenda, a partir das 8 horas da manhã. Parabéns pelo trabalho realizado e espero que seja um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, doutor Cleverson. Muito obrigado.